presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que vai conversar hoje com Donald Trump para conhecer os detalhes da conversa do presidente dos Estados Unidos com Vladimir Putin da Rússia. Putin e Trump se falaram ontem por telefone e o russo aceitou um cessar-fogo temporário com a Ucrânia, sem concordar com uma trégua total de 30 dias, como havia sido proposto e já aceito por Kiev. Mas ele concorda então com a suspensão dos ataques mútuos contra infraestrutura e rede energética. Mas mesmo com esse aceite, os ataques de drones à infraestrutura continuaram dos dois lados. O nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc, nos ajuda agora a entender esse contexto e o que esperar dos próximos dias, né, Fred? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Realmente, ontem houve uma ligação demorada entre o Trump e o Putin, né? Resumindo, eles demoraram mais ou menos umas 2 horas, houve uma conversa longa sobre o que ele poderia fazer para chegar àquela proposta que foi feita inicialmente, foi acertada em Jeddah com os ucranianos, né? Então, o que o Putin e o Trump confirmaram, né? Nós temos aqui um slide que fala mais ou menos os 3 pontos principais desse acordo. O primeiro, como você bem falou, é a suspensão por 30 dias de ataques à rede energética e infraestrutura, né? O segundo é a troca de 175 prisioneiros russos e ucranianos e a entrega de 23 feridos graves, né? Esse acordo foi feito ontem, ele deveria entrar imediatamente em vigor, mas durante a madrugada de ontem para hoje, já houve ataques contra a infraestrutura, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, né? A Rússia afirmou que derrubou 56 drones lançados pela Ucrânia, e a Ucrânia anunciou também a derrubada de 72 drones lançados pela Rússia. O próprio Zelensky disse que nós estamos vendo as imagens de uma estação de bombeamento na Rússia que foi atingida, né, segundo as autoridades russas, em Kavskaya, né, nessa madrugada. Tem uma imagem dos ataques de drones do outro lado. Nós temos algumas imagens também divulgadas pela Ucrânia de ataques de drones contra... Eles falaram também de instalações industriais ontem, infraestrutura, nesse caso específico é contra um blindado ucraniano, né? Mas o Zelensky, ele havia dito que o Putin já estava rompendo o próprio acordo que havia firmado, né? E disse que hoje ele já vai tentar conversar, ele marcou uma conversa, anunciou, falou com uma rede de TV finlandesa, que agendou uma conversa por telefone com o Trump para ver o detalhamento desse acordo, ver o que mais pode acontecer. Mas ele está bem suspeito em relação ao cumprimento do acordo firmado entre os dois, né? Fred, e aí a gente tem uma coisa que chama atenção nesse acordo, porque o Putin ele não concorda com o cessar-fogo de 30 dias, uma trégua de 30 dias que foi acordado com o Zelensky anteriormente, mas que foi aceito, né, por Kiev, mas ele concorda com uma trégua nas estruturas de energia, né? A gente sabe que é uma situação ali bem importante para um país, né? Então vamos entender assim, por que esse aceite. O Putin, ele pensou numa situação do seguinte, uma suspensão total do conflito, ele já havia falado antes, dá a chance do Zelensky se rearmar. Então ele pensou num outro ponto que poderia ser favorável a ele, e é muito favorável. Os ataques de drones realizados pela Ucrânia contra a Rússia, em fevereiro desse ano, durante alguns dias, chegou a suspender a capacidade de refino de petróleo pela Rússia em 10%. Para você ter uma ideia, a Rússia processa em torno de 3 bilhões de barris por mês de petróleo. A produção de diesel chegou a ser afetada em torno de 5%. Então, esses ataques estão criando problemas graves, né? Por exemplo, o duto de saída em direção à Ucrânia, que é um dos poucos que ainda está funcionando para escoamento de gás e petróleo
da Rússia para a Europa Ocidental, esse caso específico ele vai para a Hungria, ele sofreu danos graves no começo desse ano. Então, isso tudo gera um impacto que ele vai se proteger. Pelo lado da Ucrânia, também é muito importante, e é uma coisa que ele se protege de um lado e oferece uma moeda de troca importante para a Ucrânia aceitar. Porque os ataques também com relação à Ucrânia, na questão da energia, foram muito importantes. Por exemplo, 50% da produção de energia da Ucrânia vem de usinas nucleares. Né? Nós temos um mapa aqui que mostra a localização dessas usinas. Eles têm 15 reatores nucleares. Se for possível colocar aqui, aí, ótimo. Nós podemos ver, são essas 4 em círculos púrpura, sendo que Zaporizhzhia, que tem uma capacidade de 6 gigawatts de geração de energia, nesse momento ela está sob controle da Rússia. Então sobram, e ela tem 6 a 8 reatores dos 15 totais que a Ucrânia tem para geração. Além da energia nuclear, 23% vem de energias feitas de usinas a carvão, 23% a gás, e por conta disso, esses dados são anteriores à guerra. Né? O posterior à guerra teve uma queda significativa, porque 70% das instalações ou foram danificadas ou estão em território ocupado pela Rússia. As estimativas são de que 1/3 da capacidade geral de produção de energia da Ucrânia esteja suspensa durante o período de guerra. É muita coisa. É muita coisa. Tanto é que eles criaram 2 alternativas. Estações fotovoltaicas nas casas e acordos para cessão de energia via a Moldova. Né? Então, isso é muito importante. Além disso, a Ucrânia também teve a sua produção de gás muito impactada nesses ataques. Então, por isso que o acordo proposto por Putin, ele diminui as suas perdas, consegue recuperar bastante coisa, se recuperar, porque esses ataques de drones estão sendo relativamente bem sucedidos de ambas as partes, né? Gera muito desgaste a um custo mais baixo do que o de disparo de mísseis, por exemplo, e gera perdas significativas para ambos os lados. Então essa proposta dele de usar a energia, ele se preserva, oferece uma moeda de troca que é interessante para os ucranianos e, ao mesmo tempo, ele não dá essa trégua para um rearmamento, uma pausa para os ucranianos, porque ele se vê, nesse momento, numa condição favorável de ataque, inclusive já começando a recuperar a região de Kursk. Sim, e a gente então tem a gente já teve um acordo ali na semana passada, se eu não me engano, aceito pelo Zelensky, aí agora com esse rearranjo sugerido, enfim, proposto pela Rússia, e agora hoje essa conversa de Zelensky novamente com o Trump. Qual é a expectativa, então, Fred, para os próximos passos dessas negociações? Isso. Essa conversa, eu acho que é mais um entendimento, saber do Trump o que foi negociado de fato, ter uma informação oficial do que aconteceu. O Steve Witkoff, o enviado de negociação no Oriente Médio, ele anunciou também que vai haver uma nova reunião envolvendo o secretário de Estado, Marco Rubio, e envolvendo também o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Watts, em Jeddah novamente no domingo. Não está informado quem vai estar da contraparte ucraniana nessas negociações. Né? E tem uma agenda mais ou menos do que se vai falar. Né? Uma das coisas que já se sabe que vai falar sobre... A gente até tem esse slide, nós temos alguns dos tópicos que vão ser falados, que espera-se que sejam falados nessa reunião em Jeddah. Né? Mas começamos. Primeiro, vão ser a questão da navegação comercial no Mar Negro. Estima-se que normalmente são em torno de 2.700 embarcações que cruzam o Mar Negro, inclusive no período da guerra. Né? Antes da guerra havia a movimentação de em torno de 16 milhões de toneladas de carga
cruzando o Mar Negro. Agora, no começo de 2025, estava em torno de 8 milhões de toneladas métricas de carga saindo pelo Mar Negro. Outros pontos também que estão em negociação é o cessar-fogo, realmente aquele inicial que a Ucrânia havia proposto, com a suspensão. Mas há condicionantes nisso. O Putin quer garantias de que não vai haver a troca de informações de inteligência, tanto pelos Estados Unidos quanto pelos outros países ocidentais, que não vai ser suspenso a entrega de armamentos e ajuda financeira, e também não há condições de mobilização militar das tropas ucranianas durante esse período. Está se discutindo também essa retirada das tropas das áreas ocupadas, inclusive dos territórios ocupados pela Ucrânia. Nesse caso, o Putin fala claramente da retirada de tropas ucranianas das regiões que ainda estão em disputa nessas áreas, nessa zona de contato do conflito. E é basicamente isso. Então, houve na conversa também, assim, de uma forma bem leve entre o Putin e o Trump, a possibilidade de um jogo de hóquei entre as seleções de hóquei dos Estados Unidos e da Rússia. É um esporte que é popular nos dois países. E já foi motivo na época da Guerra Fria, enquanto havia a União Soviética, isso também houve uma diplomacia do hóquei com o enfrentamento, e foi uma partida bastante dura, bastante violenta na época. Mas é uma coisa que eles estão discutindo. Agora, há essa expectativa do que vai acontecer daqui em diante. Saber o que de fato vai para a mesa, o que de fato vai se transformar num acordo de cessar-fogo ou a esperança que seja, inclusive, da suspensão da guerra.